Ataque encaminha a classificação no Chile, mas sequência de erros e gols sofridos incomodam no Flamengo e sistema defensivo vira preocupação para Rogério Ceni. SBT bate estreia de No Limite na Globo e mais, com 18 gols, Gabigol busca se tornar o maior atacante brasileiro da Libertadores. Prefeitura do Rio veta público na final do Campeonato Carioca. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossas redes. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Mauro Santana, o locutor bacana, mais uma vez por aqui. E aí, Mauro? Olha, se por um lado o ataque do Flamengo continua funcionando, a defesa, meu Deus do céu, 7 gols em 4 jogos na Libertadores. Lógico que o Ceni não pode achar que tá tudo normal, né? É verdade. E olha aqui, Mauro, a gente já entra nesse assunto porque na atual temporada o Flamengo disputou 12 jogos com o grupo principal e foi vazado em 10. É muito gol, é um absurdo. Sofreu 17 gols e marcou 34. Em 4 rodadas da fase de grupos da Libertadores, com 12 gols pró e 7 gols contra. O Rogério Ceni não escondeu esse incômodo na coletiva de ontem, ainda no Chile, e falou que não pode ser vazado em todos os jogos. Essa é a 5ª participação seguida do Flamengo na Libertadores. E só uma comparação aqui, nos outros anos e nos outros treinadores, em 2017 o Zé Ricardo tomou 7 gols em 6 jogos na fase de grupos da Libertadores. Carpegiani em 2018 tomou 7 gols em 6 jogos. Abel Braga em 2019, 5 gols em 6 jogos. Domi em 2020, 8 gols em 6 jogos. Rogério Ceni em 2021, 7 gols em 4 jogos, Mauro Santana. Não, isso é inadmissível. E outra, né? Se a gente for parar pra pensar, nos jogos em que o Flamengo tomou gol, a média de quase 2 por partida. É verdade. Foram 10 jogos e 17 gols. Não pode um time que custa o que custa ao Flamengo sofrer quase 2 gols por partida. Isso é infame. E ainda tem gente falando aí em Talisca, jogador do meio pra frente. O Flamengo precisa acertar aí o sistema defensivo, hein? Tem que contratar um zagueiro urgente, hein? Olha lá. Não pode ficar dependendo do Rodrigo Caio. A gente não sabe se o cara, quando voltar, vai se machucar de novo. Essa é a preocupação na cabeça do Rogério Ceni, que já tem um compromisso no próximo sábado. E a decisão contra o Fluminense, primeiro jogo do Campeonato Carioca. A delegação do Flamengo desembarcou hoje cedo no Rio de Janeiro. Os jogadores receberam folga nesta quarta-feira e amanhã se reapresentam visando aí essa final. Vamos trazer um destaque aqui do Gabigol, Mauro Santana, porque ele já tinha ultrapassado o Zico, né, com a camisa do Flamengo. O Zico tem 16 gols na competição, na Libertadores. O Gabigol com a camisa do Flamengo foi para 17, só que ele já tinha um gol com a camisa do Santos, então 18 gols. E o Gabigol mira agora a artilharia da competição, um jogador brasileiro, aí, o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Eu trago aqui alguns detalhes. O Luizão, lembra do Luizão, né, Mauro? Jogou no Flamengo, inclusive. 29 gols, é o recordista. Na lista ainda tem o Palinha em segundo lugar com 25 gols. Também jogou no Flamengo. Célio, Fred e Jairzinho com 21. Guilherme e Ricardo Oliveira com 19. Marcelinho Carioca, que também jogou no Flamengo. Sérgio João, Tita, que também jogou no Flamengo. E Gabigol com 18 gols. Dá pro Gabigol se tornar o maior artilheiro brasileiro na Libertadores, Mauro Santana? Nesta edição eu acho difícil, até porque são 11 gols de diferença pro Luizão. Agora, se ele permanecer mais uma temporada no Flamengo e disputar mais uma Libertadores, com certeza ele vai passar o Luizão. Mas acredito que, por exemplo, no Palinha dá para chegar. São 7 gols de diferença. A gente levando em consideração que o Gabigol ainda vai disputar 2 partidas na fase de grupos. Deve, né? Disputar 2 partidas em casa, né? E ainda tem mais 2 partidas de oitavas, mais 2 partidas de quartas, 2 partidas de semi. A gente torce para que o Flamengo chegue na decisão e, se possível, seja campeão, né? E, se possível, com gols do Gabigol. Dá, sim, para ele chegar na vice-artilharia. No Luizão, eu acho muito difícil. Muito embora também a gente lembre que a partir das oitavas de final, teoricamente, o Flamengo vai enfrentar equipes mais bem qualificadas.
E será cada vez mais difícil para o Gabigol fazer. Mas ele deixou 2 diante do River Plate. É verdade. Por que não poderia fazer mais 2 gols em partidas decisivas? Eu acho que o Gabigol, nessa edição de Libertadores, ultrapassa o Fred, que tem 21. Isso com certeza. O Gabigol tem 18, dá para chegar. Olha aqui, Mauro Santana, com as transmissões de União La Calera e Flamengo, Independente Del Valle e Palmeiras, o SBT obteve aí uma noite de números interessantes na audiência. Inclusive o SBT bateu a Globo, a emissora de Silvio Santos, teve mais pontos do que a estreia de No Limite na Globo. Eu nem sabia que tinha estreado No Limite ontem, não teve divulgação nenhuma. A gente vive Flamengo também, né? Olha aqui, e o SBT só não conseguiu vencer o Palmeiras, né, em São Paulo, foi vice. Ficou longe aí da primeira colocada, a Globo. Mas segundo os dados do Rio de Janeiro, obtidos pela coluna do Gabriel Wacker, o jogo do Flamengo marcou 19 pontos, com média e picos de 23. No mesmo horário, a Globo marcou 27 com o Jornal Nacional, Império, e aí a estreia do No Limite, a Globo caiu e o SBT ficou em primeiro lugar, entre 14 e 15 minutos, né? A média no Rio de Janeiro e também em Brasília. A Record teve 7 pontos com Gênesis, Topíssima e Power Cup Brasil. E aí, Mauro? Bom, cara, e o mais impressiona é que o Palmeiras foi massacrado em São Paulo. Mano, foi vice-líder de audiência. Mas você passar a Record é a segunda colocada em audiência no horário. Você ultrapassar a Record é até relativamente fácil, porque a distância não é tão grande na programação normal entre as duas emissoras. Agora, para você ter uma ideia, a distância, né? O Flamengo fez quase o dobro da média de audiência, né, no Rio de Janeiro do que o Palmeiras em São Paulo. E a Globo fez quase o triplo da audiência do SBT. Eu acho que daqui a pouco o SBT vai começar a transmitir o Flamengo para São Paulo também. Né? Também acho. O SBT poderia transmitir o Flamengo no próximo jogo da Libertadores para todo o Brasil, para ver o que ia dar. Até porque o torcedor do Flamengo merece. Mauro Santana, hoje vai acontecer uma reunião entre a FERJ, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, e os clubes envolvidos na finalíssima, Flamengo e Fluminense. A gente sabe que o Flamengo é a favor da volta do público, mesmo que com 30% lá no Maracanã, e o Fluminense é contra. Mas a Prefeitura do Rio emitiu uma nota vetando a presença do público. O decreto do Rio, número 48.425, de 13 de janeiro de 2021, que suspende temporariamente a presença de público em estádios e ginásios esportivos, está em vigor. Portanto, competições esportivas podem ser realizadas, porém sem a presença do público, Mauro. O prefeito Eduardo Paes foi taxativo, né? Acho que recado mais significativo. E aí, Fluminense, lógico, que eles têm esse discurso ideológico, né? Vai manter aquele discurso politicamente correto de que é contra a presença do público por conta da pandemia. Fato é que, se houvesse uma parcimônia, o Fluminense ficou esperando haver um comunicado da prefeitura. Se a prefeitura, por exemplo, tivesse emitido uma nota dizendo que aceitaria a presença do público, aí o discurso seria completamente diferente. Olha, eu não queria não, mas acabei sendo voto vencido. Então, o discurso... Mas a verdade é que eu já havia falado isso, né, no nosso vídeo anterior, que caberia muito às autoridades a palavra final. Mesmo que houvesse o acordo entre Flamengo, Fluminense e Federação, as autoridades, não só a prefeitura, mas o governo do estado, as duas têm que estar em consonância. Não aceitaria só o governo do estado, que é o dono do Maracanã, de autorizar, né? A prefeitura também teria que autorizar. Agora, onde estava o prefeito Eduardo Paes, já empossado, quando mais de 6 mil convidados assistiram a final da Libertadores no Maracanã? Quer dizer que paulista pode assistir partida no Maracanã, mas o público carioca não pode. Ou a Conmebol tem mais poder que a FERJ. E você, torcedor? Você é a favor ou contra a volta do público, mesmo que de forma reduzida, com todos os protocolos de saúde e de segurança para assistir essa final entre Flamengo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã? Deixa aí nos comentários. Mauro Santana, grande abraço. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Você já abriu sua conta no Nação BRB Fla? Ainda não? Abra sua conta, utilize o cupom RAFLAMELO, baixe o aplicativo e ajude o Flamengo a crescer cada vez mais. Nação BRB Fla, o banco do Mengão. Valeu!